Eu lembro a primeira vez que eu comprei um instrumento, assim, putz, esse era o instrumento que eu queria comprar. E aí uma pessoa falou assim, ó, pô, mas quanto você ganha para tocar? Ah, eu ganho X. Pô, mas isso é um péssimo investimento. Eu falei, não, não é. Porque isso não é um patrimônio imaterial. Eu estou investindo em mim. E eu acho que é bem interessante, bem interessante nessas produções, porque muitas vezes você não vai ter, você não, a conta não vai fechar em termos financeiros, digamos assim, estou prestando um serviço e vou receber X por isso. Quando você coloca em hora de trabalho, ou o instrumento que você vai usar, todas essas coisas, a conta não vai fechar. Se você pensar como um contador, mas se você pensar de um lugar de um artista ou de uma pessoa que vê a vida com a beleza artística que ela pode ter, né? Porque muitas vezes você não precisa ser um artista. Se você for um contador e você amar aquilo que você faz, você vai fazer o imposto de renda, né? Até tem um amigo que o Benjamin conhece, né? O Célio Barros, né? Ele é um baixista magnífico que depois virou astrólogo, depois virou contador, e ele falava assim, ó, cara, você não sabe o prazer que eu sinto fazendo o imposto de renda. Aí eu falo assim, meu Deus, tipo, que pessoa é essa, né? E muitas vezes ele falava assim, ó, cara, não tem a ver com tipo, a grana que eu estou recebendo. Eu quero saber cada detalhe e entender esse procedimento todo. Tem a ver justamente com esse amor pelo belo, pela beleza. Esse amor por essa beleza, pelo ofício de querer ser belo, pelo ofício de querer ser virtuoso, no sentido de virtude. Isso eu acho que talvez seja um caminho para a gente pensar numa pseudo-salvação do mundo, né? E eu sei que é difícil pensar isso no Brasil, que é um país que está sempre... Eu lembro que quando eu mandei esse vídeo para o Proveta, né? E ele falou assim, poxa, Vitor, né? As coisas lá, né? Pô, a galera... Pô, a infraestrutura lá, né? Pô, a galera leva a sério mesmo, né? Poxa... E o Proveta é um idealista, né? Ele é tipo um herói para mim, assim como o Benjamin, né? Que eu cresci ouvindo. Mas eu sei que é difícil pensar isso, né, num país onde a gente está sendo governado agora por quem está sendo governado e sempre nessa demanda de tipo, porra, ó, tem que vender a janta, o almoço para comer a janta, mas eu acredito que quanto mais pessoas estiverem de alguma maneira afinadas a esse propósito maior de fato servir a esse bem maior, que é a produção de algo virtuoso cada vez em escalas maiores de beleza, de belo. Eu acho que isso pode assim mudar um país. Assim. Acho que aí tem uma chave, quando as coisas fazem um sentido. Acho que esse sentido é o que que talvez eu esteja pensando como a ideia do brilho. Nessa hora tem uma coisa que brilha. Esse sentido ele é muito importante para a gente neste momento, onde a gente está vivendo bilhões de sem sentidos, de coisas sem sentidos, onde a gente é ameaçado o tempo todo por coisas sem sentidos. Talvez a beleza tenha um pouco a ver com essa criação e produção de novos sentidos, desde recuperação de sentidos, como criação de novos sentidos. Então, a hora que a areia brilha e o corpo brilha do ator naquele momento, isso explica o que era arranjar aquela areia, se era frescura, se era uma coisa de artista, se não era, o que está sendo colocado ali, é um sentido, né? Acho que é isso. Fazendo uma reflexão aqui, ouvindo vocês, ouvindo a Natália, né, o Vitor, sobre a beleza, né? E os questionamentos da beleza, né? E essa beleza da natureza, tipo assim, um pôr do sol, o nascer do sol, né?
ninguém vai questionar essa beleza da natureza, né? Porque ela é bela por si só, né? E toda atividade assim do ser humano, todo fazer do ser humano é arte, né? E nem toda arte vai levar beleza, né? Porque a beleza vai ter que ter um sentido, né? Vai ter que levar a algo, né? E as virtudes do ser humano, né? E o ser humano é belo por si só. Essas virtudes que são atemporais, né? Eu acho que vão, ela tendo despertado essas potencialidades, né? Que estão engessadas, eu acho que o mundo ficaria bem melhor, né? Tirando esses véus, né? Abrindo as chaves, como a Natália falou, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que eu tive essa reflexão agora aqui, né? Das potencialidades do ser humano. Eu acho que é aí que a gente consegue fazer o mundo mais belo, né? Trabalhando as virtudes. Tem uma coisa interessante na natureza, por exemplo, se a gente pensar numa tempestade, que é maravilhosa, né? Que é uma coisa potente, maravilhosa, depende de onde a gente está, né? Se a gente estiver embaixo dela, se a gente estiver desabrigado, essa potência maravilhosa, ela vai ter uma outra, vai nos afetar de uma outra maneira, né? Então, essa questão da beleza da natureza, estou falando isso porque eu estou querendo dizer como é que eu acho que é salvar o mundo. Eu acho que o mundo ele não precisa ser, não precisa ser salvo, a gente precisa entrar no mundo. A gente precisa entrar no mundo com a beleza. A beleza ela é uma conexão com o mundo. Não é uma coisa que nos salva do mundo ou salva o mundo. Ele nos conecta. Então, assim, primeiro acho que é uma questão que o Vitor também citou da diversidade, né? A gente entender a diversidade. A diversidade, muitas vezes a gente associa a poesia, a beleza, só com as coisas bonitas e teoricamente sem dano, né? Que elas não causariam dano. Mas a beleza, assim como a natureza, ela também abre coisas. Pode até abrir feridas, pode até abrir, como por exemplo, no exemplo da tempestade, pode cair raios. Né? A beleza não é uma questão moral, é uma questão muito mais ligada com a vida e com a potência, eu acho. Então, só para terminar, eu acho que talvez agora a charada para a gente seja o que a gente quer produzir com esse mundo, diante desse mundo. Não no sentido de salvar esse mundo, mas de produzir conexões com o mundo. E uma grande questão talvez seja como a gente criar novos sentidos, como a gente liberar novos sentidos, e a gente sair também só de uma resposta nos sentidos já imediatos, duais, criar sentidos, criar novos raios, fazer parte dessa tempestade também. Como que a gente criar esses raios, esses radiculares, assim. É isso. Um rebento, por exemplo, o nascimento de um filho. É um furacão, é um tufão, né? Por isso um rebento. Mas é tão belo, né? Não tem nada tão mais belo que vida, gerar vida. Então, foi muito legal a tua fala. Eu também entendo isso, essa tempestade e tudo que às vezes é muito forte, que nos atravessa, também pode ser belo. E lembrei do livro do Krenak, que ele fala: a vida não é útil, né? A vida realmente não é útil, mas é sentido, e como a gente transita nos mais sentidos que nós temos nessa vida, né? Ele fala assim no livro que não é uma colheita de currículos e de coisas que a gente vai acumulando e vai fazendo, mas é como nós estamos e como nós enxergamos e sentimos o mundo. Aí tem tudo a ver com a sua fala. Obrigada. É interessante que me lembrou uma frase do Heidegger, que é um grande filósofo do século XX, talvez o maior, que ele fala assim que ele tem um livro muito famoso que chama Ser no Mundo, Ser e Tempo, aliás, e que ele fala assim que existir é uma teia de sentido articulado por significados, né? Ou uma teia
Então, pensando nessa ideia da pergunta, que eu esqueci o nome, é muita gente. Porque ela aparece como companhia bola de meia. Mas Isso, é Jaque o nome. Pensando nessa pergunta, e dando continuidade no que a Natália falou, eu acho que é justamente a forma de significar novos sentidos e possibilidades de ser para além para a beleza, além desse lugar, exatamente além desse lugar de fragilidade. Olha como isso é bonito, né? É você significar beleza como um risco também, né? Como um lugar de risco, né? A mulher, quando ela está dando à luz, ela corre o risco até mesmo de falecer, né? Hoje as probabilidades são muito menores, né?